feito pelos colegas, né, da FEE para que eu participasse desse evento. Também dizer que cheguei a mandar um e-mail para o Carlos, considerando a temática que eu abordo e a mesa onde eu fui incluída, né? Aí o Carlos respondeu, justificando a minha presença aqui. E eu pensei, li o texto e penso que o que eu trago aqui, ele traz uma discussão no contexto dessa mesa, mas talvez mais associada, menos ao mercado e às cooperativas e mais à sociedade civil e ao poder público. Porque o que eu vou trazer aqui é a reconstituição, a partir do meu trabalho, na área que eu estudo e de um orientando meu, que é o Morelli, do embate sobre o projeto de plano de governo de reconversão da metade sul através da silvicultura. Então, eu queria agradecer e começo. Intitulei essa fala de conflitos da silvicultura em áreas em processo de arenização. Por que em áreas em processo de arenização? Porque, na verdade, na minha origem, eu sou geógrafo, né? Quem me conhece sabe disso, ou mais precisamente licenciada em geografia. E a temática de pesquisa que eu desenvolvo há mais de 20 anos, a bateria? Não tem, as gurias não estão ali, elas que cuidam disso. Este? Eu? Não. Agora me enrola. Eu trabalho há mais de 20 anos diz respeito a esse processo de arenização que, quando eu comecei a trabalhar, a própria mídia impressa difundiu como desertos e desertificação. Então eu começaria, vai ser difícil, não, porque eu faria aqui, ó. Mas eu vou ficar assim. Bom, então para começar essa fala, eu dividi ela em duas partes. A primeira parte é uma rápida apresentação sobre o que é esse processo, onde ele se localiza. Não vou explicar do ponto de vista da gênese, né? Não daria tempo. Mas para associar esse processo exatamente às áreas do sudoeste do Rio Grande do Sul que foram compradas pela História Enzo para desenvolver o projeto de silvicultura no Rio Grande do Sul. Então essa é uma imagem de uma região de processo de arenização, São Francisco de Assis. O que caracterizam essas áreas? Grandes áreas de ravinamento, como a gente vê na parte central dessa foto, e num limite mais avançado, a formação desses grandes areais ou áreas expostas. Acho que aqui é preciso falar também, quando se fala em desenvolvimento rural, de dimensões que às vezes pouco se fala ou se fala muito rapidamente, né? Que são as dimensões, como o Carlos colocava, edafo-climatológicas, né? Então aqui nós temos duas associações dessa região. De um lado, solos, especialmente os solos arenosos, né, com processos erosivos significativos e que são intensificados pelo uso, não necessariamente são exclusivamente decorrentes do uso, e umas condições climáticas também diferenciadas. Podemos ir para a área de ocorrência desse processo de arenização. A área de ocorrência desse processo de arenização diz respeito a 10 municípios da fronteira oeste, né? Aqui o mapa não aparece completamente, mas ela se estende desde Iguaraí, na fronteira com o Uruguai, por Alegrete, São Francisco de Assis, Maçambará, Itaqui, Rosário, Caciqui. Então essa é, digamos, o arco de ocorrência de arenização, e os pontos ali em vermelho seriam os areais, né? Aquelas grandes manchas de solo exposto.
Eu trouxe esse mapa, que é um mapa de tipologia, a classificação climática do Rio Grande do Sul, o trabalho mais atual que nós temos de classificação climática do estado do Rio Grande do Sul, que foi elaborado por uma orientanda nossa no programa de pós-graduação em Geografia, no seu doutorado, exatamente para associar um pouco essa questão dessa região com as condições de clima. Eu vi agora os colegas que me falavam anteriormente, fizeram referência às condições de clima no Rio Grande do Sul, do ponto de vista do desenvolvimento agrário, fizeram em relação aos solos. Esse mapa mostra exatamente aquilo que se discute muito mais recentemente no estado. Então, só não vou decifrá-lo todo, né? Mas ele reclassifica, faz uma nova tipologia para o Rio Grande do Sul, e aqui se falava na região ali de soja, no extremo sul do estado, né? Então, por exemplo, essa região do sudoeste do Rio Grande do Sul, onde nós temos a Quaraí, presença de areais, e essa região aqui é onde nós temos a risicultura também, e nessa região onde também temos a risicultura e agora está sendo introduzida a soja, são as duas regiões mais secas do estado. Elas têm os climas mais secos, seja por razões diferentes, que a própria tese explica, mas temos essas duas regiões. E depois, as regiões mais úmidas estariam na fronteira com Santa Catarina, sendo que essa azul, um turquesa fraca, aí corresponde à superúmida, né? E a região que está sendo enfocada, né, no teu trabalho, como a região economicamente mais prejudicada do estado, que seria o noroeste, é uma das regiões, digamos que, do ponto de vista da umidade, ela tem condições suficientes, mas tem outros limitantes nessa região, falando do ponto de vista da natureza. O que eu queria colocar também, não vou entrar no detalhe, mas é que, para além dessa tipologia, é a dinâmica do clima, os dias que chove, a intensidade das chuvas, a variabilidade, é que promove também, do ponto de vista das condições de clima, os problemas que nós encontramos no Rio Grande do Sul. Por que eu trago esse mapa? Porque a região de ocorrência de areais, ela está exatamente nessa faixa que pega do amarelo aos 2 tons de verde mais claro, que são regiões de precipitações reduzidas, os climas mais secos do Rio Grande do Sul, nessa região aqui, mas de grande variabilidade, com chuvas torrenciais concentradas em alguns dias, o que faz com que esses processos sejam intensificados. Né? Pode indo. Então aqui eu já fiz referência rapidamente, era só caso eu esquecesse, né? Na idade a gente já começa a esquecer. Eu tinha aqui a legenda do mapa, mas eu acabei dando, pode passar as características gerais sem me esquecer. Aqui um exemplo a partir da imagem satélite, para vocês terem uma ideia também de que são essas manchas que se falam, né? Então, esse é um areal na estrada que vai de São Francisco a Manuel Viana, e o que esse areal demonstra é uma discussão que vem dos anos 70, né? Esse processo de intensificação da erosão do solo na região está associado à expansão da monocultura do soja na época. Eu defendo a tese de que os areais, eles têm uma origem natural, a sua dinâmica é natural e decorre dos processos que se desencadeiam na evolução daquela paisagem ou do bioma pampa, porém também temos levantamentos e indicação de que esses areais, em alguns casos, foram associados à expansão da monocultura do soja, especialmente Maçambará, São Borja, São Francisco, né? Alegrete, que exatamente entre os anos 70 e os anos de 1985 foi considerada a expansão do soja nesse setor. E ficaram algumas sequelas. O colega do Paraná falava, e eu chamo a atenção aqui, sobre todo aquele processo, né, de controle de microbacias do Paraná, que não pode levar em conta
o limite da propriedade. E aqui a gente observa nitidamente o problema de vossorocamento exatamente ao longo da cerca do limite da propriedade. Uma propriedade agrícola, uma propriedade pastoril. Mas o problema se desencadeando nos dois sentidos. Pode passar. Bom, são imagens, não vou entrar em detalhe, imagens dos areais de diferentes municípios. No caso aqui, o município de Maçambará, vocês veem que é uma área extremamente, é denominada degradada, mas muitas delas são natural, então a gente pode pensar se seriam mesmo degradadas quando não são associadas ao uso humano. Mas são improdutivas, certamente, né? É uma imagem também daquela região de Maçambará, que é um município que tem maiores problemas do ponto de vista de concentração desse processo. Quaraí, a área que eu estudei, também tem ocorrência desse processo, que eu estudei no início, né? Depois pode passar. E aqui eu trago essa imagem porque é exatamente, de certa forma, o Areal São João é um ícone de toda essa discussão, porque esse é um areal que é trazido pela imprensa como um grande problema ambiental nos anos 70 e 80. Ele é o mais difundido pela imprensa como um problema decorrente da expansão do soja, né, e desse processo de intensificação da monocultura nessa região. Esse areal é natural. Esse areal está descrito em Abel Alemã, que é um cientista, um naturalista alemão que percorreu o Rio Grande do Sul nos anos de 1800. É o que justifica que essas áreas são naturais, entre outras coisas, e que necessariamente, certamente, a soja não teria provocado. Mas é um areal que desde os anos 70 ele passou por uma série de projetos oriundos do governo, do Estado, associados aos proprietários pastoris, à atividade privada, para sua reconstituição, né? Então, rapidamente, nós tivemos aí projetos vinculados à Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul nos anos 70, que, a partir do cultivo de várias espécies, elege o eucalipto como sendo a espécie que recuperaria essas áreas. Isso já no trabalho do Souto, deserto, uma ameaça. Depois, uma série de associações do Estado com a iniciativa privada fazem com que ocorra planos pilotos de expansão de silvicultura, ou especificamente eucalipto, no caso ainda com a Riocel, para fins, no caso, econômico. A Riocel, ao longo desse tempo que eu acompanho, ela mudou muito o discurso. No início ela dizia que plantar eucalipto significava uma reconstituição ecológica, né? Uma preservação da área, uma reconstituição natural, em termos, né? Eucalipto no bioma, planta. E, posteriormente, ela disse que não, se constituía a incorporação de uma área improdutiva, né, no processo produtivo. Pode passar, mas eu estou trazendo porque é um ícone. Aqui temos o problema. Tira para mostrar a imagem ESC. Depois eu vou falar. Coloca o ESC para lembrar. Não. É porque essa imagem não aparece. Lá no ESC. É lá no programa do presidente. Não. Tá bom. Então aqui eu começo a entrar no tema especificamente. Pode. Aproveitar que eu vou ver esse probleminha aqui. Tanto o Sérgio quanto o Irineu têm um compromisso agora de pegar o voo, então eu aproveitei para. Já que eu equivoquei. Eu queria agradecer antes deles poderem saírem, a presença dos dois, e insistir com
com a questão, a pedido de desculpas com nossos problemas de divulgação, mas está todo o trabalho sendo filmado, a gente vai estar colocando no site da FEE e eu vou estar insistindo na importância da contribuição de vocês e que seja visto por todos os colegas e que, enfim, também está dando a divulgação que eu gostaria de ter dado antes, né? Mas agradecer, foi da maior importância, Irineu, as suas contribuições. Faço também minhas palavras do Mário, no sentido de que a tua provocação é muito importante, especialmente nas demandas de que a FEE assuma as responsabilidades dessas pesquisas sobre um programa de desenvolvimento agrícola adequado do Rio Grande do Sul. Então, peço desculpas. Não, eu agora fiquei preocupada porque o debate não... Não, eu só queria pedir desculpas realmente, mas eu como presidente da Sobera, eu tenho que ir a Belém do Pará para organizar o congresso do ano que vem. Essa é a minha justificativa. Só ali, Não, de minha parte seria bom o debate, mas todos somos tão ocupados, né? Então não tem problema. Meu Sérgio, eu imaginei que sendo às 9 horas a minha apresentação, 10 e pouco estaria liberado, né? Então eu marquei o voo para 1h22, mas o professor Pai, a professora e a todos, né, nós estamos à disposição lá. Se alguém quiser fazer uma visita, ou se tivermos que vir aqui dar uma contribuição aí daquilo que a gente faz lá, estamos às ordens, porque a gente veio muito aprender na Cotrijuí. A gente veio muito aprender no Rio Grande do Sul aquilo que a gente levou para lá. Então, desculpa aí por não ficar até o final. Obrigado. boa viagem, né? Apesar que interrompemos, é só esse slide aí que não pode ser tela cheia. Depois tu tem que saber voltar. Ai, Deus, que bom. Aí, depois tu volta para a tela cheia. Só esse que não aparece em tela cheia. Mas é para a gente começar então a trabalhar a questão dos areais, da organização e silvicultura. Então, estou trazendo esse slide que já mostra, em parte, o que foi esse processo, né, de reconversão e de expansão da silvicultura nessa região. Pode passar. É só uma ideia de como as coisas andam. Agora vai no... Para começar a discutir a silvicultura no Rio Grande do Sul, trago alguns dados. Esses dados foram levantados na tese com o orientando meu, o Morelli, para que a gente tenha uma ideia de, economicamente, essa questão do papel. Né? Então, essa tabela mostra os maiores produtores mundiais de celulose e papel. Né? A gente observa aí, entre os 12 produtores, né? Nós temos o Brasil em quarto lugar, de celulose, e, por outro lado, em termos de papel, no 9º lugar. Né? Então, isso mostra que, efetivamente, a produção pode passar, de celulose no nosso papel. As áreas florestadas no mundo, né? Qual é que lugar o Brasil ocupa? O Brasil ocupa o 6º lugar em áreas de florestas plantadas no mundo. Né? Em relação à China, por exemplo, a Índia, que estão em 1º e 2º lugar. Pode ir passando, que isso é coisa rara. Florestas hectares para a produção de 1 milhão. Aqui é um dado interessante porque mostra por que razões a silvicultura ela se dirige ao sul. Tem várias razões. Uma das razões é o preço da terra, né, muito barato. Outra das razões são as restrições às plantas de celulose nos países centrais. E outras das razões é a produtividade. Né? Vocês olhem ali no gráfico, no Brasil, para a produção de 1 milhão de toneladas de celulose, nós precisamos de 100 mil hectares. Agora, na Escandinávia, precisamos de 700 mil hectares. Num país com as dimensões da Escandinávia comparado ao nosso. Né? Então, com a necessidade, com a necessidade cada vez maior da produção de papel e, portanto, de celulose, e pelas restrições nos países centrais
seja na produção do papel, né, seja na área, seja na mão de obra, as grandes empresas internacionais, elas se voltam para os países periféricos. Não é por nada que Índia, China, muitos países da África, América Latina, Colômbia, Chile, Uruguai, Brasil, desde os anos 70, vêm sendo estimulados ao desenvolvimento da silvicultura. Pode passar. Aqui é o consumo per capita, né? Só para a gente ter uma ideia, quem consome mais, quem consome pouco e quem produz mais. Então, observem ali, em termos de consumo, são os países europeus, ou os países centrais, os maiores consumidores de papel. E o Brasil, ali dentro dessa escala, produz 44 quilos per capita, enquanto a Finlândia consome 339 quilos per capita, né? Agora, já na produção brasileira de celulose e papel, também é um dado interessante, porque mostra que desde os anos 70 há um crescimento tanto da celulose quanto do papel, porém a celulose é maior do que o papel, né? E daí a razão dos projetos de plantas, né, para a produção de celulose no estado do Rio Grande do Sul. Exatamente por quê? Porque é uma forma de barateamento do papel produzido no exterior, porque o sistema de produção da celulose aqui seriam com plantas ecologicamente, digamos assim, comprometidas, né? Ou seja, o branqueamento com cloro e todas aquelas circunstâncias que levariam à poluição, seja dos recursos hídricos superficiais como o sul. Pode passar. E o destino da produção, né? Para onde vai a celulose? 39% para a Europa e realmente para a nossa velha América Latina cansada da guerra, 3%, né? Bom, esse projeto de silvicultura, ele vem se constituindo, ele vem se colocando no contexto da sociedade gaúcha desde mais ou menos 30 anos. É quando se começa, em 1970, a alertar o problema de degradação do solo da região sudoeste, a falar dos areais como desertos, a se colocar para a sociedade gaúcha que essa região se transformaria num provável grande deserto e que alguma coisa precisava fazer em termos ecológicos. E a salvação desde aí, do ponto de vista ecológico para essas áreas, era o plantio do eucalipto. Desde isso, sucessivos governos vieram alimentando essa ideia, até que a gente chegou no governo Ieda Cruz, que foi anteriormente, no governo que antecedeu. Isso ficou engatilhado no final do governo, mas não houve possibilidade de implantar esse projeto, que é um projeto de governo associado com as empresas silvicultoras. Nessa ocasião, nós temos praticamente o Rio Grande do Sul dividido em 3 territórios silvicultores. Aracruz, no entorno da região de Guaíba, e Vale do Jacuí. A VCP, que é o Votorantim, na região de Pelotas e Rio Grande, e a Stora Enso, que é uma empresa sueco-finlandesa, que é a empresa que eu mais me dediquei a pegar os dados e acompanhar a implantação, porque efetivamente é nas áreas dos areais. A Stora Enso, ela vai adquirir, então, para desenvolver os seus projetos de silvicultura, áreas em processo de organização, áreas com presença de areais, basicamente, pode passar, em 10 municípios da fronteira oeste, exatamente porque as terras eram de valor muito baixo, em função de toda a questão, digamos, da crise pastoril da região. É quantos hectares? Como? Essa aí, quantos hectares vocês compraram? Assim, 50 mil hectares comprados naquela região. Então, quais são os sujeitos? E aqui eu acho que talvez eu me aproxime mais da discussão do seminário, no sentido assim, falamos em cooperativas, em termos do processo de desenvolvimento econômico regional, falamos do papel do Estado, né?
E o Carlos faz uma pergunta no final, né? Até que ponto o Estado pode, ou até que, quem controla, né? Quem, afinal, define as coisas. E, de certa forma, eu vou trazer aqui, mostrando esse conflito, alguma coisa que, do meu ponto de vista, no Rio Grande do Sul, foi também definido pela sociedade civil, que é uma certa paralisação desse projeto, né? Então, os segmentos que foram envolvidos nessa discussão foi o segmento das empresas de celulose, o poder público, seja federal, estadual e municipal, né? O segmento dos trabalhadores e pequenos produtores, aqui especificamente, todos vocês devem estar lembrados, expresso naquele ato das mulheres campesinas, né? Lá na área de plantio da Aracruz, né? Do Ribeiro. Da antiga Aracruz. Da antiga Aracruz, agora é FIB. Não, é CMPC. Ela foi comprada por um grupo de chilenos. Não, eu chego lá. Teve todo o processo de aglutinação ali, mas... Então, nesse momento, do meu ponto de vista, a sociedade do Rio Grande do Sul toma conhecimento dessa questão. Até então, silvicultura no Rio Grande do Sul estava passando batido. Não havia nenhuma discussão sobre isso. A única coisa que ocorria era a FEPAM fazendo o zoneamento, né, necessário do ponto de vista ambiental para um projeto desse marco. E foi, do meu ponto de vista, um marco que, façamos as avaliações que façamos, colocou o debate público na sociedade gaúcha. E, de certa forma, se instala o conflito, né? Então, outros segmentos foram as ONGs ambientalistas que se envolveram na discussão, a sociedade civil de maneira geral, sou contra, sou a favor, não gosto dessa atitude, não gosto daquela, e o sindicato dos trabalhadores em alguns setores, né? Esses foram. E os principais conflitos desse processo. Primeiro, o debate que se instalou no Estado discutia a geração de empregos e o incentivo dos proprietários locais na compra de sua produção, que era todo o sistema implantado, né? Houve dois sistemas implantados. De um lado, ou as empresas compraram terra e plantaram, né? Desenvolveram os bosques, ou fizeram parcerias com os pequenos produtores, na grande maioria, né? Exatamente, poupança florestal, e aí fica como reserva ou como possibilidade. Então, isso foi uma coisa discutida e conflituosa. Outra foi o indicativo dos investimentos em liberação de recursos públicos às empresas, é o caso do BNDES, que se envolveu também, né, dando apoio a esse projeto, assessoria técnica dos órgãos públicos, a renúncia fiscal, enfim, todos esses financiamentos. Outra questão era a denúncia de que as áreas amplas ocupadas pelas plantações modificam a paisagem. Aí já é a discussão feita pelos ambientalistas, pelos professores universitários vinculados à dimensão ecológica, gerando pouco ou nenhuma renda à população local, né? E ainda a intensificação e concentração de terras por um setor econômico, que esse também foi uma grande questão, uma grande polêmica, porque se tratou de proprietários pastoris venderem a terra para a capital internacional. Houve a discussão também da dificuldade da regularização dessa terra, da área de fronteira, vamos adiante. Outros problemas foram a explicitação de danos ambientais, como eu já falei, relacionados à monocultura. Então, os ambientalistas colocaram todos os danos que são reconhecidos técnica e cientificamente em função das monoculturas em gerais e da monocultura de eucalipto em particular, né? Então, é a diminuição da biodiversidade, a contaminação do solo, o impacto negativo no ecossistema local, de maneira ampla a extinção do bioma pampa e problemas de saúde da população local, uma série de coisas vinculadas à questão ambiental. O uso da transgenia, discutir-se o monopólio da tecnologia, a ocupação do território com os riscos socioambientais, e ainda entra nesse contexto de conflito a não aceitação do zoneamento ambiental, que foi elaborado pela FEPAM, e principalmente a recusa ao diálogo com os movimentos ambientalistas e sociais por parte do governo época, né?
fazer, usar o fungicida para o extermínio da formiga, porque realmente o bosque de eucalipto desenvolve intensamente a formiga cortadeira, né? A gente brinca, mas é sério, que duas espécies gostam do eucalipto: a formiga cortadeira e a caturrita. E a caturrita se considera uma questão ambiental e econômica. Por quê? Porque a caturrita tem um abrigo no eucalipto, mas não tem alimentação. Então ela vai se alimentar nas lavouras próximas. Né? Como? Não dá para ser vizinho. Não dá para ser vizinho, exato. Vai adiante. Então, o zoneamento, o que foi esse zoneamento ambiental? Um instrumento técnico que foi elaborado pela FEPAM, que visa a regulação do uso do território, especialmente em relação à silvicultura. Esse zoneamento elaborado pela FEPAM, ele previa, ele não impedia a silvicultura no Rio Grande do Sul. Ele previa 9 milhões de hectares para a silvicultura. 9 milhões. E o zoneamento considerou o conhecimento acumulado cientificamente e a legislação federal e estadual que normatiza o uso do território com proteção ambiental para ser elaborado. Pode ir passar. Então, o mapa do zoneamento era esse aqui, com os graus de restrição para a silvicultura. Então, vocês observam, onde nós temos baixa restrição para a silvicultura. O pessoal aqui da economia sabe, o centro-norte do estado, soja. Né? Mas é a área de baixa restrição para a silvicultura. Alta restrição, vocês observam onde se encontra. Exatamente a área de alta restrição e média restrição é a área onde a História Enzo comprou as terras para desenvolver o florestamento. O que pode ter ocorrido? As empresas silvicultoras não aceitaram o zoneamento. Não aceitaram o zoneamento. O zoneamento não foi aprovado, esse zoneamento. Por quê? Porque elas já tinham aquele documento, qual é o nome? Não, TAC, né? Que a FEPAM, Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, que a FEPAM já tinha repassado para as empresas, para elas já iniciarem o processo de plantio. Então, quando saiu o zoneamento, eles já tinham uma liberação, digamos, relativa, né? Então, essa é uma primeira situação. Então, as empresas não aceitam este zoneamento. Tanto é que ele não é aprovado, deu aquele conflito político que todos vocês lembram. A FEPAM foi desestruturada em termos de organização interna, troca os seus técnicos de lugar, coloca técnico aqui e ali, muda a presidência da FEPAM, porque a FEPAM tinha feito essa proposição e não abria mão, digamos, né? E o Estado queria exatamente uma outra questão. Podemos passar. Uma outra dimensão do conflito também foi referida no teu texto, né? Especialmente a História Enzo. A História Enzo compra terra, 50 mil hectares na época, exatamente nos 10 municípios que tem presença de, com exceção de Guaraí, nos 9, que tem presença de areais que estão em faixa de fronteira. E aí seguiria um conflito político, porque ela não podia regularizar. E esse conflito da História Enzo, isso mostra aquilo que dizia que o Estado não é o Estado, mas é o Estado, porque neste momento, partidos políticos, candidatos locais, defenderam e se elegeram a bandeira da mudança da mudança da nossa Constituição para que esse prerrogativo de 150 hectares, quilômetros de distância da fronteira, fosse revogado. Esse processo ainda rola no Congresso. Tem 3. Tem proposição
de 50 para 50, tem proposição para 30, tem proposição para 20. Que, aliás, é uma tendência que não é só aqui, vários países da América Latina estão propondo essa redução da faixa de fronteira. De qualquer forma, a história é essa. Nesse jogo político e judicial, ela conseguiu, em última instância, junto ao sistema de segurança, uma liberação, só ele consegue, né? Para além de todas as ordenações jurídicas, é o Sistema de Segurança Nacional que pode, em determinada situação, liberar a regulação. E foi liberado, mas, de qualquer forma, os proprietários dessas áreas são laranjas brasileiros ou executivos brasileiros que assumiram essa propriedade. Esse processo, além do problema da terra, além do problema de todos esses conflitos e essas dimensões, ele toma outros caminhos, né? Pode passar. Então, continuando os pontos divergentes, né? Entre representantes do governo do Estado, empresas, órgãos ambientalistas e técnicos, quais foram, agora, não um debate mais geral, mas sobre o zoneamento, quais eram os grandes pontos que esses segmentos sociais debateram? De um lado, né, quando sai o zoneamento, deu um conflito. Os silvicultores não aceitaram. De outro lado, os ambientalistas não aceitaram. Eu lembro que eu fui chamada para dar um parecer sobre o zoneamento para os ambientalistas e realmente, do ponto de vista ambiental, 9 milhões de hectares ainda disponível para eucalipto, para quem pensa o ambiente, é excessivo. Só que eu conversava com eles e dizia o seguinte: gente, é preciso esperar. É que eu estou colocando em aberto a estratégia política, né? É preciso esperar. Por quê? Porque se vocês baterem no zoneamento e os silvicultores baterem no zoneamento, os dois vão ficar no mesmo lado do campo político. E aí vai salvar o quê? Fica sem nada. Nenhuma regulação. E alguma regulação tem que ter. E foi dito e feito. No outro dia, a imprensa já divulgava que os silvicultores efetivamente não estavam de acordo, né? Então, os ambientalistas constituíram outra estratégia, que era discutir e fortalecer o zoneamento ambiental, né? Melhorar e apoiar o zoneamento da FEPAM, exatamente para ter uma certa regulação, né? Então, a discussão era essa, em relação à definição dos percentuais das unidades de paisagem, ou seja, a divisão do território gaúcho para fins de zoneamento, que poderiam ser ocupadas, porque vocês viram lá, né, tem restrições. Então, a proposta final, no segundo zoneamento que foi feito, foi a abolição dos percentuais. Então, não tem percentuais de tanto na região do Planalto, tanto aqui, tanto ali, abolido. E a segunda questão é o tamanho máximo dos maciços de pinos e eucalipto, né? Que são as bases, as formações compactas. A FEPAM previa 50 hectares. Era 50 hectares no primeiro. Aí a FEPAM, nessa discussão, propõe 30 para fazer a compensação e o CONSEMA, no final, elimina e transforma em 0 hectare. E a distância permitida entre os maciços, né? Qual é a distância para de corredor ecológico, aquela questão toda ambiental, ela foi totalmente retirada da proposta. A formação compacta é os bosques. É os bosques. Porque na verdade tu não pode plantar em grandes dimensões. Então tu tem o talhão e tu tem que ter um espaçamento. Mas esse espaçamento, para alguns ela tinha que ser menor, para outros tinha que ser maior, né? Pode ser mais de 50 metros, exatamente por conta do ponto de vista econômico. Então, nesse processo todo, aí vem os novos arranjos, né? Novos arranjos vão se estabelecendo. Então, se nós tínhamos inicialmente Aracruz, Votorantim e Estouraenso, né? Nesse processo, Estouraenso e Aracruz criam a Via Nacial na Bahia.
Porque essa questão do eucalipto, ela não está posta só para nós. Ela está na Bahia, ela está no Espírito Santo, ela está em Minas Gerais e mais recentemente no Mato Grosso do Sul. E a Votorantim absorve a cruz e cria a fíbria. E a fíbria vende a unidade fabril da celulose de Guaíba para esse grupo chileno, que por sua vez é a parceria da História Enzo no Uruguai. Então você vê que é tudo uma irmandade, né? O projeto dessas empresas de celulose na América Latina, especialmente no Cone Sul, está expresso nesse mapa elaborado pelo Morelli, que seria a área de polo latino-americano de florestamento no Cone Sul. Pegaria a metade sul do Rio Grande do Sul, a metade norte do Uruguai e grande parte da região da Argentina, né? Com uma proposta de plantas de celulose, inclusive naquela região ali do rio Ibiqui, com escoamento pelo rio Uruguai, pelo Rio da Prata, para pegar todo esse eixo aí e sair histórias pelo Rio da Prata. Bom, esse projeto se implanta, esse projeto se efetiva, né? Quem visita aquela região lá, são muitas hectares plantadas de eucalipto pela História Enzo, mas há também, aqui eu vou só para terminar trazer dois exemplos, há uma outra proposição, que é uma proposição que vem da associação de um estado com a Emater, por exemplo, que é de não negar o eucalipto, mas fazer uma proposta de silvicultura, né? Ou seja, é o consórcio da atividade silvopastoreio, desculpa, tem as duas coisas, silvicultura e silvopastoreio. No caso é silvopastoreio em função da matriz da região, né? Então, utiliza o eucalipto, como é que tu falava, para fins de capitalização, né? Não necessariamente para cortar daqui a 7 anos. O espaçamento é em torno de uma fileira a outra, em torno de 10 metros, para que haja possibilidade da insolação e, portanto, do desenvolvimento do campo para o pastoreio e se desenvolve, então, o pastoreio predominantemente com o eucalipto como reserva de capital na propriedade. Essa foi o comentário do técnico da Emater nessa fazenda que nós visitamos e que eles estão implantando isso como um projeto da Emater. E o último, o projeto silvicultor da História Enzo na campanha do Rio Grande do Sul se expressa nesses grandes bosques eucalípticos, sem nenhuma outra possibilidade de atividade agrícola, a não ser o corte para a celulose. Recentemente, numa visita que eu fui às 13 Emater da região, eles nos colocaram que o bosque de eucalipto ele tem a duração de 40 anos, que a cada 7 anos tu faz um corte, depois vem o rebrote, ele seleciona qual é o broto que vai ser o mais forte, né, o mais tchau, deixa crescer, corta os outros, só que isso se refaz no máximo 40 anos. Depois disso tem que partir para outro local. E aí a pergunta de geógrafos para os economistas, que fica aqui no debate, um pouco é isso, né? Do ponto de vista do território, do ponto de vista do uso do território, do ponto de vista da questão ambiental, como ficam essas áreas aonde? Para além de, nesse processo, estarem sendo contaminadas as águas superficiais, subsuperficiais, ocorrer também erosão de solo e contaminação do solo, um futuro em que teremos extensões de campo, que fazem parte do bioma franco, constituídos, cobertos por tocos ou raízes de eucalipto, que são extremamente difíceis de serem retomados, né? Esse é um processo que faz parte da reconversão, da chamada metade sul, Pampa Pobre, cantado nas músicas, né? Mas
A minha leitura é diferente da economista, mas eu me pergunto se essa seria a reconversão possível e viável para aquela fronteira, né? Eu também me pergunto, como eu sou filha de lá, embora não seja filha de fazendeiro, por que, do ponto de vista dos projetos nacionais vinculados à atividade agrícola pastoril, não se pensou numa possibilidade de renovação da atividade pastoril. De certa forma, ela foi sendo levada também à decadência, né? Quando a área é, do ponto de vista natural, o ambiente propício à criação do gado, e eu não estou defendendo necessariamente o latifúndio, né? Acho que tem formas de criar o gado. Num país, e agora estou me referindo ao Estado Nacional, num país onde deixa áreas propícias à produção de gado de corte, de qualidade, e estimula o gado, que inclusive, do ponto de vista econômico, é muito mais viável financeiramente do que o nosso, na Amazônia brasileira, botando o mato no chão para produzir campo e para criar gado, né? Então acho que essas são as contradições do Estado, seja na escala nacional, na escala social. E para poder fazer um fecho da minha fala com esta mesa, né, eu queria terminar dizendo que esse processo de silvicultura do Rio Grande do Sul, que foi um projeto de governo associado aos grandes empresários silvicultores, trazidos como solução para a metade sul, foi regulado pela sociedade civil. Ele está estagnado. A justificativa foi a crise, mas na verdade uma colega minha que trabalha com isso no Mato Grosso do Sul e que esteve na banca me orientando, quando leu o trabalho dele, disse: não, Deus, vocês ganharam a batalha. Não foi necessariamente a crise que retirou a silvicultura ou estagnou a silvicultura, porque no mesmo momento em que ela para, ela se transfere no Mato Grosso, e efetivamente no Mato Grosso eles já implantaram duas grandes plantas de celulose, como as maiores do mundo. Uma não, mas a outra já está, né? Então, o que eu quero dizer, só para uma discussão, né? Eu acho que tem um papel que o Estado esquece, e um papel, né, que os setores econômicos esquecem, que em muitos casos, se a sociedade civil for mais instruída e conhecedora das questões econômicas, ela pode regular. Muito obrigada.